GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 15, Capítulo 2, Vantagens. Quinta interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta a mais um episódio das Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. A próxima vantagem que nós vamos falar é a vantagem chamada Arrebatador. Ela custa 80 pontos. O personagem com essa vantagem tem o poder de encontrar qualquer item pequeno que desejar de um mundo alternativo e arrebatá-lo, fazendo atravessar dimensões. Esses objetos não provêm do mundo do personagem, mas sim no universo paralelo anônimo. E por esse motivo o personagem nunca pode intencionalmente tirar uma coisa de uma pessoa específica. Essa vantagem não permite ao personagem visitar mundos alternativos. Ele só pode roubar objetos desses locais. Para realizar essa ação de arrebatamento, ele precisa se concentrar durante 10 segundos e visualizar com clareza o objeto desejado. Esse objeto precisa caber nas mãos do personagem e não pode pesar mais do que 2,5 kg. Uma das mãos do personagem precisa estar livre. Se as duas estiverem amarradas, ele fará o teste com uma penalidade de -3. E as pessoas conseguirão vê-lo fazendo movimentos para alcançar alguma coisa. Ele, em seguida, deve fazer um teste de IQ para a tentativa de arrebatar. Se ele estiver buscando informações de qualquer tipo, o mestre deve fazer o teste no lugar do jogador. Isso aí nós vamos falar daqui a pouquinho. Independente do IQ, um resultado maior ou igual a 14 é sempre um fracasso. No caso de um sucesso, o objeto desejado aparece na mão do personagem no alcance de suas mãos. No caso de um fracasso, o personagem não consegue nada. Numa falha crítica, ele arrebata o item errado, que não oferece perigo imediato, a menos que o personagem estivesse tentando obter alguma coisa perigosa. Independente do sucesso ou do fracasso, cada tentativa de tentar fazer um arrebatamento custa 2 pontos de fadiga. Quais são os itens que podem estar disponíveis para essa vantagem super roubada? Teoricamente, o personagem pode conseguir qualquer coisa, mas na prática alguns objetos são tão difíceis de encontrar que nem vale a pena tentar. O personagem tem grandes chances de arrebatar qualquer objeto existente ou que já existiu em seu próprio mundo, ou um substituto razoavelmente similar. Se o objeto desejado não for muito comum, o mestre pode impor uma penalidade a esse teste de IQ. Por exemplo, o item é significativamente diferente de qualquer coisa que já apareceu em seu próprio mundo. -1 ou pior a critério do mestre, que é o redutor que deve ser aplicado. Ele pode pensar num diamante perfeito com uma coloração esverdeada e brilhante, do tamanho de um ovo de galinha, esculpido na forma de uma máquina de escrever. Mas deve sofrer uma penalidade de -20 quando for fazer o teste. Então, você vê por esse exemplo do próprio livro que o personagem que tentar fazer alguma coisa muito louca tem uns redutores muito grandes. O item é único ou quase único em qualquer universo. Por exemplo, o Diamante da Esperança. Ou menos, no caso, o redutor fica -3 ou pior. O personagem não consegue visualizar com clareza o objeto almejado. -4 ou pior. Mesmo que ele tenha um sucesso, é possível que ele não consiga o objeto que ele estava procurando. O personagem não é capaz de obter um item que, de acordo com as leis da natureza, age de forma completamente diferente dos objetos iguais a ele e de seu mundo. Por exemplo, imagine um universo onde não existe magia, ou que ele não sabe da existência da magia. Ele não vai conseguir arrebatar um objeto encantado, pois ele não é capaz de visualizar de modo apropriado. O personagem conseguirá um objeto mundano, muito bonito, mas completamente inútil. Da mesma maneira, se pertencer a um mundo com NT nível tecnológico, NT, inferior. O personagem não pode arrebatar uma pistola laser, pois não conseguiria visualizá-la bem. E o melhor resultado seria uma arma quebrada ou de brinquedo. Um mestre benevolente poderia ignorar essa regra no caso de um sucesso decisivo, e permitir que o pobre arrebatador tente descobrir como utilizar seu amuleto ou pistola laser sem se matar. As informações não estão disponíveis, exceto na forma de livros didáticos, relatórios, etc. comuns. O personagem é capaz de obter um livro de história, mas não conseguirá encontrar um livro sobre o que vai acontecer em seguida na minha aventura. Quando o personagem estiver buscando informações, quem deve fazer o teste é o mestre. No caso de um fracasso com uma margem maior ou igual a 5, as informações virão de um mundo alternativo com história física diferentes e equivocadas. Talvez sutilmente, talvez não. Tentativas repetidas de se fazer esse teste. Se não obtiver sucesso na tentativa de arrebatar, o personagem pode tentar imediatamente arrebatar outra vez, o mesmo objeto ou outro semelhante. Essas tentativas sofrem uma penalidade cumulativa de -1 no teste de IQ. Além disso, elas custam 4 pontos de fadiga ao invés dos 2 iniciais.
Para eliminar essas penalidades, o personagem deve esperar 1 hora antes de cada nova tentativa. O mestre deve ser rigoroso com personagens que buscam evitar essas penalidades. Por exemplo, para essa vantagem, uma pistola calibre 45 não é muito diferente de uma pistola .357. Além disso, ignore sucessos decisivos no caso de tentativas repetidas realizadas muito próximas umas das outras. Se a ação de arrebatar que está sendo tentada for muito penosa, não há outra opção a não ser aguardar 1 hora antes de cada tentativa. O objetos arrebatados permanece com o personagem até que ele o devolva por vontade própria ou utilize novamente a habilidade de arrebatar. Para manter os objetos indefinidamente, o personagem precisa da ampliação permanente, que está a seguir. Ampliações especiais. Permanente. Os objetos arrebatados não desaparecem quando o personagem utiliza novamente a habilidade. O mestre tem a habilidade para proibir essa limitação, pois ela permite que um único arrebatador junte uma riqueza descomunal, arrebatando objetos pequenos e valiosos. Essa ampliação custa mais 300%. Algumas limitações especiais. Atordoamento. O personagem fica mentalmente atordoado após o sucesso em uma tentativa de arrebatar. Menos 10%. Especializada. O personagem só pode arrebatar um determinado tipo de objeto e não pode arrebatar uma determinada classe de materiais. Por exemplo, somente metal, menos 5%. Somente dinheiro, menos 10%. Somente armas, menos 10%. Somente informações, menos 20%. Exceto metais, menos 20%. É somente coisas azuis, menos 25%. O mestre é quem estabelece o valor dessa limitação, com base nas diretrizes apresentadas nas limitações acesso. Essas diretrizes da limitação acesso vão ser vistas num episódio posterior. Imprevisível. No caso de um fracasso no teste do IQ, o personagem obtém alguma coisa, mas não o item desejado. Quanto pior o fracasso, mais diferente será o objeto. Se o personagem queria uma pistola carregada, um fracasso com uma margem de 1 pode resultar em uma pistola descarregada. Um fracasso com uma margem de 2 talvez resulte em uma pistola d'água, uma margem de 3 em um manual de tiro, e assim por diante. Uma falha crítica pode resultar em uma granada ativada. Qualquer falha crítica é perigosa, independente do que o personagem estava planejando. Menos 25%. Peso inferior. O limite de peso do personagem é inferior a 2,5 kg. Limite 1,5 kg. O modificador fica menos 5%. 1 kg. Menos 10%, 500 gramas, menos 15%, 120 gramas, menos 25%, 30 gramas, menos 30%. Arremedo. O personagem é capaz de imitar qualquer som simples, um alarme, tiro de revólver, depois de ouvi-lo durante 1 segundo e obter um sucesso num teste de Q. Lembra daquele personagem daquele filme antigo do Loucademia de Polícia? Pois é, o personagem tem essa vantagem. Essa vantagem custa 10 pontos. Ele também consegue imitar vozes se ouvi-las por 10 segundos, seja ao vivo, seja por meio de uma gravação ou remotamente se considera um sucesso no teste de Q. Essa característica não consegue ao personagem nenhuma habilidade especial de atordoar ou ensurdecer outras pessoas com sons estridentes ou dizer palavras mágicas impronunciáveis. O jogador deve comprar essas outras características separadamente. Pessoal, nós vamos terminar hoje por aqui, porque as próximas vantagens são vantagens muito importantes que nós vamos falar no próximo episódio. Essas vantagens servem para a criação de novas vantagens, principalmente vantagens de ataques, e nós vamos entrar nelas a fundo em breve. Se você gosta do nosso trabalho, continue com a gente acompanhando no RPG Next. Em breve, nós vamos voltar, daqui na próxima semana, com mais novidades. Acompanhe a gente também na campanha do Padrim. Se você curte, que tal se tornar um padrinho? Com apenas R$2 você consegue se unir a gente. Pense nisso. Então terminamos aqui esse episódio. Fique conosco na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.